Analisar entre licença entre Mateus e Malaquias tem uma página em branco. Toda a Bíblia que se preze tem. Eu acho que com exceção da edição paulina, né? Existem 7 livros, são chamados pseudo-epígrafo, que não foram escritos no tempo da inspiração. Malaquias, Deus se calou e voltou a falar através de João Batista. João Batista tinha o Espírito Santo, sim, foi ele que começou com a tocha do cristianismo, né? Ele teve uma participação fundamental, Deus escolheu ele para isso. Então, ali, essa página em branco, aos 400 anos que Deus se calou, Deus não falou para o profeta, não falou para ninguém, e se Deus não falou, esses livros não têm valor de inspiração, eles não são canônicos, eles são pseudo-epígrafos, pseudo é falso, falsos escritos, tem valores literários, né? E na Contra-Reforma, em 1500 e pouco, foi usado para argumentar a venda de indulgências, tá entendendo? Esses livros aí, só para estudar mesmo. Jerônimo, porque Jerônimo colocou o que pediram para colocar. Ele era um homem de Deus, obediente, honesto, dominava o grego, o hebraico, o latim e escreveu. Mas depois que embutiram, entendeu? Embutiram. Quando Lutero saiu em 1517 do catolicismo romano, escreveu 95 teses, ele trouxe um livro, trouxe 66 livros. E Gutenberg tem imprimido 66 livros. Não eram mais de 70 livros, eram 66. Depois da Contra-Reforma, né? 1500 e pouco, que embutiram esses livros para justificar o argumento de comprar indulgência, para construir aquela bela, linda, maravilhosa da Basílica de São Pedro, né? Que Pedro não tem nada a ver com aquilo. Pedro não tem nada a ver com aquilo. Pedro negou Jesus, Pedro deixou a desejar, Pedro rejeitou os gentios. Deus falou para ele em Atos 10 para ele não rejeitar, ele rejeitou lá em Gálatas. Quem matou essa bola no peito foi Paulo, foi pregar para os gentios e não desfez de ninguém, pelo contrário, repreendeu Pedro pela desfeita dele. Mas isso é coisa do psiquismo, sabe? Está impregnado na mente da pessoa, né? O nacionalismo e tal, né? Mas Paulo tinha a mente aberta, tinha cidadania romana, né? Eu já vi falar cada coisa maravilhosa de Paulo. Eu vi falar uma coisa bizarra de Paulo que eu falei, meu Deus do céu, como uma pessoa pode pensar coisa disso? Por que ela pensa assim? Porque ela é daquele jeito. Quando a pessoa te julga, você é assim, 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 fulano é uma boa pessoa, boa. Porque ele é, quando a pessoa fala que ela não presta, fulano não presta, porque ele já é assim. Aí eu aprendi com um teólogo, Natanael, lá na Igreja do Relógio, São Mateus, né? Assembleia de Deus do Madureira. Quando eu fui ser obreiro, eu cursei 3 meses de estudo lá, né? Foi muito bom, um aprendizado muito bom, né? Acrescentou bastante na minha bagagem, né? Um legado. Então, e também a evangelização lá, que foi boa, muito boa. Evangelizamos até as mulheres de programa, né? Os travestis, e uma forma de respeito. Eles gostavam da maneira que a gente tratava eles, com respeito, com amor. Não falava que a gente passava lá, falava que eles iam para o inferno. Eu falei, não. O evangelho é boa notícia. Dizer que a pessoa vai para o inferno é boa notícia. Mas tudo bem, cada um, uns avisa de um jeito, outros avisa do outro, né? Mas, todavia, entretanto, porém, vida que segue, vamos caminhar, né? Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros, o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, verso 7, capítulo 2 agora, verso 1. Filhinhos, não pequei, mas se pecares, tem um advogado, Jesus Cristo justo, ele é apropriação para o nosso pecado e do mundo inteiro. Leia o Antigo Testamento, mas tenha ciência que tem que ter base no Novo, ou pelo menos não contrariar o Novo Testamento. Se contrariar o Novo Testamento, aí sem chance. Porque o Novo Testamento ele já tem tudo. É um carro de passeio, uma carreta de 27 toneladas não tem necessidade para todos. Um carro de passeio é útil para todos, não é verdade? Eu tenho o meu, tá lá.
Tá entendendo? Mas se for tirar teu CNH, não vai tirar lá o categoria E, não, D, não, que você vai sofrer, você vai fazer uma barbárie. Tira a categoria de carro, de moto, entendeu? Depois você chega lá, tá bom? Entendeu? Tudo se começa por baixo, não por cima, entendeu? Então, o Novo Testamento ele começa de Mateus de diante. Daí então fala Atos, conta a história, a expansão do cristianismo. Depois vem as cartas apostólicas que orientam a igreja. Daí depois vem lá o Apocalipse, que fala das 7 igrejas da Ásia. Depois fala do capítulo 6 em diante, que é um período crucial de vingança e de castigo para aqueles que não aceitaram o Evangelho, a boa notícia. Então, que rejeitaram a santificação, a pureza e o compromisso com Deus. Não é só estar dentro da igreja, não, é deixar que o cristianismo entre dentro de você também. Você entrou para dentro da igreja, agora deixa que Cristo entre dentro de você também. E eu não estou aqui para subjugar ninguém, não, porque toda honra, toda glória seja dada a Deus, como eu disse lá, para as mulheres, né, que vivem naquela situação, né? Mas do mesmo jeito que Deus mudou Maria Madalena, mulher samaritana, entre outras, aquela pecadora que tentaram lixar ela, também Ele vai salvar e libertar a todas. Ele mandou eu lá, manda outros, e assim vai. Jesus veio para os doentes, então veio para os sãos. Entendeu? Mas ser racional demais estraga a espiritualidade. Você que está na faculdade, cuidado com o excesso de racionalidade. Daqui a pouco você não vai acreditar nem em Deus. Vai ver confuso, enganado, seguro. Que a racionalidade não dá essa certeza. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, o próprio das coisas que não vê. É uma coisa sobrenatural, invisível, mas real. Se não fosse pela fé, eu não estaria aqui vivo. Hoje eu estou saudável, melhor. E Deus seja louvado. Have a nice day. Kiss in your heart. God bless you. The peace of the Lord is Christ.